Nós estamos durante a nossa quaresma numa caminhada. Caminhamos a cada dia, damos um passo novo. A cada dia a liturgia, a cada dia a palavra do Senhor nos impulsiona e nos mostra algo novo, mas o caminho, indicando sempre o caminho. No primeiro domingo, nós meditamos na tentação do deserto. Jesus sendo tentado no deserto. O Espírito Santo o conduziu ao deserto para que ali ele fosse tentado. No segundo domingo, nós meditamos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse nós estamos vendo a Samaritana, que dá tanto quadro, né? Tem os quadros mais bonitos que nós vimos pintados da Samaritana, umas coisas de fato muito bonita, tem música bonita, enfim. Mas Jesus é a grande novidade que até hoje abala o mundo. Na primeira leitura, Moisés enfrenta todas as dificuldades, todos os desafios de um povo recalcitrante, de um povo que vê a graça de Deus, que vê a graça acontecendo, que vê o milagre, mas que não muda de vida. Eu dizia hoje aos jovens que eu não sei o espaço, mas o caminho da terra prometida era bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Levaram 40 anos por causa da teimosia deles, por causa da cerviz dura, por causa das dúvidas, por não reconhecerem os sinais de Deus, e que eram muitos. Por isso vai nos lembrar São Boaventura que não há conversão, não há caminho em Deus se não tiver memória e inteligência. A memória nos mostra os grandes feitos, o que passamos na nossa vida, o que Deus nos ensinou a passar, o que Deus nos fez vencer. Quantos obstáculos, quantas coisas nós caminhamos e enfrentamos no nosso dia a dia. E a inteligência vai nos ajudar a não sermos ingratos com a obra, com tudo aquilo que o bom Deus faz por nós. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, ele mostra a grande obra que o Senhor fez de salvação. Ou seja, o pecado entrou no mundo pelo movimento de um homem. E Jesus tira o pecado do mundo. Também um homem, não na mesma dimensão de Adão, não, porque Adão era a criatura de Deus e quem tira o pecado do mundo é o Filho de Deus. Deus manda o seu Filho único para que o seu Filho resgate a humanidade. E essa é a grande novidade do Evangelho. Quem morre por nós, quem é pregado na cruz, quem nos salva do pecado, é o Filho de Deus. Por isso Santo Agostinho vai dizer aquilo que a gente canta no precônio pascal: ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Salvador. A culpa de Adão nos trouxe a graça de Jesus, o Filho de Deus, que nos resgata, nos tira do pecado. Também na segunda leitura, São Paulo vai deixar claro que quem espera no Senhor não se decepciona.
não há decepção. O Senhor pode demorar, porque o tempo de Deus, a pedagogia, a didática, a forma, a maneira, como a gente acha melhor entender de Deus, agir, não é a nossa. Não é a nossa. É totalmente contrário do que nós entendemos. É verdadeiramente esperança contra toda esperança. Temos que aguardar, esperar no Senhor. Então, quem espera dele não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus disse: eu preciso ir para o Pai, e eu enviarei o Paráclito, aquele que vai colocar no coração de cada um de vocês cada palavra anunciada, cada graça, cada coisa que eu anunciei. O Espírito Santo, de fato, está conosco, não nos deixa, nos inflama o coração, nos conduz, nos orienta, e nos faz cada vez mais homens e mulheres capazes de fazer a vontade de Deus. O Evangelho, então, de fato, ele é muito bonito. No Evangelho, nós vemos Jesus já cumprindo e nos dando a graça de sermos salvos. Se a salvação vem para os judeus, se é pelos judeus e para os judeus, deveria ter ficado, mas não. A salvação, ela vai além, ela vai aos outros povos. E Jesus sai dos judeus para anunciar na Samaria, que era um lugar totalmente avesso aos judeus. E vai conversar com uma mulher, que poderia dizer uma prostituta, mas uma mulher que tinha o seu coração totalmente aberto, que mesmo no seu erro, ela sempre quis Deus no seu coração. E aí começa um diálogo lindo, onde Jesus diz para aquela mulher: eu sou aquele que posso saciar a sua sede. Eu sou aquele que posso verdadeiramente dar uma água que vai te saciar. E por aquilo que ele fala da vida dela, ela compreende que era Jesus mesmo. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas, guardem isso. Quantas coisas o Senhor já nos disse, já nos fez, para mostrar na nossa história, na nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele tem poder, que Ele pode, na nossa vida, na nossa família, sinais concretos de salvação, sinais concretos de vida nova, sinais concretos de milagres. E nós ainda muitas vezes, como povo lá de Israel, lá junto com Moisés, somos recalcitrantes. E não compreendemos essa grande graça que é a vida nova em Jesus Cristo. Essa água viva que é o Espírito Santo derramado em nós, é ela que nos capacita a amar, a compreender, a querer a salvação. Ela que nos faz compreender os mistérios de Deus, aqueles que são compreensíveis. Outros vamos compreendê-los só quando chegarmos na vida eterna. Esse Espírito Santo desejado, que faz a grande movimento de conversão no nosso coração. E nesse caminho pascal que nós estamos, que é esse caminho quaresmal que nos leva à Páscoa do Senhor, é o grande momento de nós verdadeiramente pedirmos o Espírito Santo para não termos medo de nos declararmos filhos e filhas
de Deus amado. Guardemos uma coisa: só Jesus pode verdadeiramente nos dar o itinerário certo nesses momentos de tanta dificuldade, de tanta dúvida, e principalmente nesses momentos em que tudo à nossa frente parece uma nuvem que não conseguimos ver o depois. Por isso, para bem educar os filhos, pais, queiram a verdade. Não tenham medo de ensinar aos seus filhos a verdade. Não deixe que esse relativismo possa intoxicar também seus filhos. E guardemos uma coisa muito importante: tentam de toda maneira esvaziar a mensagem do Evangelho. Tentam de toda maneira tirar o Cristo da cruz, tirar a cruz. Como não conseguem, começam a quebrar, começam a fazer ataques violentos. Quanto mais atacarem, mais cresce a verdade de Jesus. Quanto mais sangue de mártires caírem no chão, mais adubo para o cristianismo vai acontecer. Porém, não será sem sofrimento, não será sem dor. Que o bom Deus, que caminha conosco esse tempo quaresmal, faça o nosso coração cada vez mais dócil à sua palavra, à sua vontade. Que como a samaritana, nós possamos dizer a Jesus: dai-me da tua água. Se nós não nos curvarmos humildemente diante de Jesus para pedir a água viva do Espírito Santo sobre nós, diante de quem nós vamos nos curvar depois? Diante de quem nós vamos ter que nos ajoelhar, nos rendermos a atrocidades ou coisas piores? É tempo, e o tempo se chama hoje.